Uma passagem bem conhecida, bem pregada, fácil de trazer uma mensagem aos corações dos irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa e a minha cunhada, que está ali no restaurante Antônio Lins, aonde tem trazido o melhor tempero da cidade de Rio Largo. Já faço aqui a propaganda da minha esposa, quadra 533. Vamos ler a palavra do Senhor. 15:32, escrevendo o evangelista Lucas, assim está escrito: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. É um tema que eu trago para vocês nesta manhã. Esta parábola é conhecida como perdas e recuperação. São três parábolas a qual Jesus menciona devido a uma murmuração daquele povo que estava ali reunido, fariseus. E Jesus traz três parábolas. O tema da mensagem que eu trago nesta manhã: perdas reparáveis. As irreparáveis são necessárias. Eu vou dizer mais uma vez: perdas reparáveis, mas as irreparáveis são necessárias. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo aqui duas palavras do tema que tem alta definição, que nos leva às Escrituras. A palavra perder, no português, verbo intransitivo direto, deixar de possuir ou ter posse, não obter vitória, fracassar, esquecer de algo, deixar algo para trás, chegar atrasado, não conseguiu alcançar o pretendido, deixar de gostar de sentir, deixar de ouvir alguém, ausência de alguém ao seu lado, prejuízo financeiro. É uma palavra de perder. Mas reparável, o que é reparável? Verbo transitivo direto: voltar a possuir o que perdeu, consertar, restaurar, por algo que se estragou, quebrou, em bom estado, fazer voltar ao normal, desculpar-se, dar satisfação, corrigir, refazer, fazer o melhor, recuperar e a se aproximar. Isso aqui é algo que você vai refletir nesta manhã. Um texto a qual Jesus, ele começa a trazer a mensagem quando há uma murmuração, quando ele come com pecadores, onde ele se reúne com o publicano, e indagam a ele como ele pode comer com o publicano, com pecadores. Aí ele lança a palavra dos perdidos. É três parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Todas as três parábolas foi algo que perdeu e foi recuperado. Tudo aquilo que está no texto do capítulo 15, tudo que foi perdido foi recuperado. Mas a Bíblia nos mostra que há casos que é perdido e nunca vai ser recuperado. E às vezes é necessário que se perca. Olha, eu conto aqui uma parábola que não está na Bíblia. Dois viajantes chegaram em uma cidade, uma fazenda ali próximo. Esse viajante resolveu sentar para comer ali. E naquela cidade da fazenda, na mesa que eles sentaram, era queijo, era leite, tudo fabricado por leite.
era colocado na mesa. E aqueles homens viajantes na cidade, o sustento daquela casa, da família, era somente uma vaquinha que dava leite. E esse leite produzia somente o necessário para a família. Agora a terra era fértil, podia ser plantado alguma coisa. Tudo de bom podia haver naquela terra, através de plantações. E aquele viajante, passando no precipício, viu a vaquinha ali, varão. A vaquinha estava no precipício. Ele disse: temos que fazer alguma coisa para essa turma desse lugar tomar uma atitude. Jogaram a vaquinha no precipício. Aí foi aí que a pedra necessária dessa vaquinha, eles tinham que tomar uma atitude. Começaram a plantar, a semear. Anos depois, eles voltaram naquele lugar, aqueles viajantes, na mesma fazenda. Quando voltaram, o terreno estava frutífero, plantações que elas haviam semeado, e eles pensaram: vou perguntar para eles o que aconteceu. Quando perguntaram por que resolveram plantar, semear, colher, terra está frutífera. Ah, rapaz, você não sabe, aquela vaquinha que é nosso sustento, ela teve que cair no precipício para a gente tomar atitude. Ou seja, tem que perder alguma coisa para eu e você tomar uma atitude. Às vezes as perdas, ela tem que ser necessária para que nós podemos tomar uma atitude. Se perdemos 10 centavos, não damos valor. Se perdemos 25 centavos, estamos nem aí. Mas quando a perda é de grande valor, temos que tomar uma atitude. Aonde eu quero chegar nesta manhã? Qual a mensagem baseada no texto, aonde Jesus silencia aqueles homens murmuradores? A questão do capítulo 15 diz assim: aproximavam de Jesus todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus murmuravam dizendo: recebe pecadores e come com eles. Aí lança a história. 3 coisas foram perdidas, mas essas 3 coisas, baseadas no texto, foram recuperadas. A primeira fala de animal, a segunda de objeto, e a terceira, ser humano. Animal, objeto, ser humano. Tudo que foi perdido no texto foi achado. Agora vamos aprender. O que nós podemos aprender baseado no texto? Existem perdas culpáveis. Me explica aí, pregador. Aonde você quer chegar? Existem perdas que a culpa é minha e sua. Existem perdas que nós semeamos ela. Existem perdas que nós estamos perdendo nos últimos dias por culpa nossa. Oh glória! Eu posso provar na Bíblia. Eu posso te mostrar na Bíblia que perdas às vezes são culpadas. Vamos lá. Israel perdeu a guerra. E Josué foi orar ao Senhor. Deus, sempre vencemos guerra, sempre vencemos nossos inimigos. Qual o caso, meu Senhor, que nós perdemos essa guerra? Por que perdemos essa guerra, Senhor? E Deus aparece e fala a Josué: Israel pecou, eu vou te mostrar de quem é a culpa.
Eu vou te mostrar porque Israel pecou. É o caso de Acã. Acã foi para a guerra, trouxe uma boa capa, anátema, trouxe coisas que não era permitido, chamado de anátema, e trouxe para a tenda, trouxe para o arraial. E Deus disse: vou te mostrar aonde está a culpa de vocês ter perdido a guerra. E a Bíblia diz que na tenda de Acã passou um pregão. Acã da tribo de Judá, havia anátema no arraial. E Deus disse: a culpa está aí. E para aniquilar essa culpa, e para acabar, para que haja vitória em vosso meio, Acã e tudo aquilo que está entre eles tem que ser aniquilado. Está escrito. Morreu toda a sua família e ele junto. E um bocado de pedra foi colocada em cima dos corpos, para dizer, para que haja temor no povo de Israel. Cuidado! Existem pedras em nossa vida que nós somos culpados. Existem guerras em nossas vidas que há uma culpa. A lei da semeadura. Aquilo que plantamos, colhemos. Tem mais. Por quê? A perda da arca. Porque a arca se perdeu. Primeiro, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não era homem de Deus. Havia uma visão que não era boa dos filhos de Eli. E eles pegaram a arca para tentar vencer uma guerra. A arca foi tomada. Morreram os dois. Morreram o pai. E morreu a esposa de um de seus filhos. E quando Eli soube da notícia da perda da arca, ele virou para trás, quebrou o pescoço, e no nascimento dos filhos, de um dos filhos de Eli, ou não, de um dos filhos dele, onde a mulher estava para ter um menino, disse: o menino vai nascer. E ela morreu em parto. O que eu entendo aqui? Existem perdas que é culpa minha e sua. A culpa foi ter levado a arca sem permissão de Deus. A culpa foi ter entrado em guerra com a arca sem a permissão de Deus. Tem mais? Tem. Porque Saul perdeu o trono, a culpa foi dele. Samuel disse: Saul, espere aqui 7 dias, se eu não for na memória. Daqui a pouco viemos e fazemos sacrifício. Saul não era sacerdote, só era profeta e rei. E ele ousou fazer sacrifício que não era permitido. E por causa disso, ele perdeu o trono, foi culpado pela perca do trono, porque fez aquilo que não era permitido. Ele perdeu o trono, a culpa foi dele. Existem perdas que são causa minha e sua. Tem mais? Tem. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que perdas, elas são necessárias. Como assim, pregador? Existem perdas que ela tem que ser necessária perder. Aleluia! Existem perdas que são necessárias perdê-las. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 6: no ano que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono.
A visão de Isaías só veio quando morreu Uzias. Era necessário Uzias morrer para que haja a visão. Ou seja, tem algo que precisa ser perdido para você ver a glória de Deus. Tem algo que precisa ser perdido para que o céu se abra e você veja a glória de Deus. Isaías só viu a glória de Deus quando morreu Uzias. Está escrito: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ou seja, é necessário que algo se perca para que haja a visão do Senhor. Quem lembra de Elimeleque? A gente abre aqui um espaço. Estamos estudando o livro de Ruth e o livro de Esther. E o livro de Ruth fala de um casamento de Ruth com Boaz, a tipologia de Cristo com a igreja. Mas o que me chama a atenção, havia fome em Belém de Judá, havia fome na terra de Belém de Judá, e um pai de família, qual o pai que vê a situação do filho, da família, em fome, passando necessidade? Qual o pai de família que não deve tomar atitude? Qual o pai de família que não entra em desespero? Fome em Belém de Judá. E ele achou por bem tentar resolver um problema sem direção. Ele tentou resolver o problema da família sem direção. O cuidado de Deus é que você tome direção aos cuidados dele. Quer sair? Saia. Quer ir? Vá, mas saia na direção de Deus. O propósito é dele, a direção é dele, o caminho é dele. Tudo que você tomar a direção de Deus vai dar certo. Ele achou por bem. A história diz: ele tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Os nomes dos filhos a qual estudamos: Quilom, Malom, doentio, doente, afinhado. Eram 2 filhos doentes, filho com problemas físicos, filhos adoentados, mas resolveu ir para Moabe. Foi para Moabe. 10 anos se passaram. Malom e Quilom se casaram com moabitas. Mas o que me chama a atenção é que decisões erradas Deus pode transformar em uma grande bênção. Decisões erradas Deus pode transformar numa grande bênção. Além dele sair sem direção, mas a Bíblia diz que Deus mudou a história dessa família. Noemi se despedindo das noras. A Bíblia diz que Orfa quis voltar à casa de seus pais, mas Ruth disse: o meu Deus é o teu Deus, aonde tu fores eu irei, aonde repousares também repousarei. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia nos revela que a volta de Noemi para Belém de Judá havia um propósito de Deus. Tinha que ser perdido, tinha que perder, era necessário perder para que haja um propósito de Deus. Mais uma vez eu te falo, é necessário perder para que haja uma posição. Tem mais? Tem. Filho pródigo, dentro de casa com o pai. O filho mais novo chegou para o pai: pai, eu quero parte da minha herança. E o pai deu. A Bíblia diz que ele não saiu logo. Dias depois, ou tempo depois, resolveu sair de casa.
Quer sair de casa? Saia. Qual o pai? Qual a mãe? Quando vê o filho saindo de casa, o filho casou, como diz a Bíblia, deixará pai e mãe para se unir a um só carne. Mas aqui está dizendo, ele saiu para peregrinar, para passear, saiu da vida, numa terra longínqua, tentar construir alguma coisa com a herança do pai. Mas a Bíblia diz, o que me chama a atenção é no final, perdeu tudo, gastou tudo. Aí que eu aprendo, é necessário que se perca para cair em si. Tudo estava bem, está escrito. Amigos, cuidado com os amigos. Colegas, é tempo de festa. Amigos, é no dia de crise. Colegas, é quando você tem. Colegas, é quando você é. Colegas, é quando você é conhecido. Colega, é quando você tem para dar. Colegas, é no momento de festa. Amigos, é no dia de crise. Amigos, é nos tempos de solidão. Amigos, quando você está só. Amigos, é quando você mais precisa. Mas a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do filho que cria, mas o Deus eterno nunca vai esquecer de você. Pode ter desamparado você, pode ter te esquecido, mas saiba de uma coisa, Papai do céu nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai esquecer, Ele vai sempre estar lembrando de você. A questão é, aonde você está, Ele lembra de você. Perdas. O filho só veio cair em si quando perdeu. Coisa linda é o texto. Ele foi cair em si quando perdeu. É como eu disse, é necessário que se perca alguma coisa para você cair em si. É necessário que haja perdido alguma coisa em você. É triste das perdas irreparáveis. Como assim? A morte de um pai que não tem volta em vida. A morte de uma mãe. A morte de um irmão. A morte de um amigo que está mais próximo de você. De um avô, de uma tia. São algo irreparáveis. Existem perdas que é de valor. Eu acho mais lindo é que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e disse: para mim não serve. Para ele não era de valor, para ele não servia. Davi disse: Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo, eu não perca ele. Você pode perder dinheiro, pode perder uma família, pode perder patrimônio. A única coisa que não pode ser perdida na sua vida é a presença do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus. Dinheiro não compra nada, porque nós fomos comprados com sangue. Não foi ouro nem prata que nós fomos comprados, foi preço de sangue. Sansão, a Bíblia diz, não é eu, e o Espírito Santo havia se retirado de Sansão, e ele não sabia. Tem muita gente que perde e não sabe. Tem muita gente que perdeu, está nem aí. Dê valor àquilo que você tem. Dê valor àquilo que custou sangue. A minha salvação e a tua não foi dinheiro,
não foi prata, não foi poder aquisitivo, não foi arrumadinho, foi preço de sangue. Era nós para pagar esse preço. Mas Jesus de Nazaré foi até a cruz do Calvário e disse: eu pago. Preço de sangue. E nesta manhã, o tema que eu repito: perdas reparáveis. As irreparáveis são necessárias. Quem lembra de Jó? Aqui são perdas reparáveis, que tem jeito. Quem lembra de Jó? São perdas reparáveis, que são recuperadas. Jó perdeu em um só dia 10 filhos, toda a sua fazenda, todo o seu patrimônio, a sua saúde. Perdeu uma porcentagem da sua saúde. Mas ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Prova não tem dia para vir. Prova não tem tempo certo para te avisar. Deus pode te dizer: ela virá, mas não diz o dia. Ela chega, que você nem espera. A dificuldade vem, que você nem imagina. Ela vem. É o tempo de vir e é o tempo de sair. O segredo está sempre com o Senhor. Asaf, um salmista, tentou indagar a Deus: sou teu servo, sou teu filho, te sirvo, porque o ímpio vive numa vida boa, porque o ímpio tudo ele tem, e eu, teu servo. Por que, Senhor? Eu quase me desviei, quase caí. Me explica aí, Senhor. Porque o pecador, o ímpio, quero trazer para o dia de hoje. Porque o pecador tem patrimônio? Porque o pecador tem casa boa? Porque o pecador tem tudo de bom? Porque o pecador tem um carro melhor do que o meu? Porque o pecador tem uma conta gorda? E eu, Senhor? Por quê? Por quê? Porque o pecador não paga aluguel e eu pago? Por quê, Senhor? Aí Deus diz: meu filho, eu tenho resposta para tudo. Aleluia. Eu tenho resposta para tudo. Ele pode ter de tudo. Ele pode ter dinheiro e vai para você. Você pode ter dinheiro, ter fama, pode ter de tudo. Mas quando Asaf indagava para Deus esta pergunta, ele disse: meu filho, entra na minha casa, vem para a minha presença e eu mostrarei o fim deles. É muito bom. Não é pecado ter dinheiro, não. O pecado é amor a Ele. Não é pecado viver bem, não. Não é pecado ter casa própria. Não é pecado ter carro bom, um bom emprego. Não é pecado você desfrutar das coisas boas daqui da terra. O pecado é como tê-las. É você conseguir algo correto. Enricar ilícito é um pecado. Enricar roubando é um pecado. Agora, quando você trabalha, soa, sai de manhã, volta ao final da tarde e traz o alimento para casa, isso aí é um dom de Deus. Deus te deu para você suar e trabalhar e ter aquilo que você espera. São perdas que são reparáveis. Jó perdeu tudo, mas uma oração está escrito lá no finalzinho: e quando Jó orou pelos seus amigos, deu tudo em dobro. Deu tudo em dobro. Os amigos acusaram: isso é pecado, Jó. Tem a teologia da prosperidade. Quando você não tem, é pecado.
quando você não tem a maldição. Não. Não, não, não. A Bíblia nos ensina que Deus nos deu o maior presente que existe na face da terra. Se chama salvação em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor que isso. Existem perdas reparáveis. Jó recuperou. Das 3 parábolas do capítulo 15, a dracma foi recuperada, a ovelha foi recuperada, o filho voltou para casa. E a Bíblia diz que cada uma delas, somente a última é diferenciada. Perdendo uma delas, ovelha, não deixa no deserto 99 e vai em busca até encontrá-la. O pastor da ovelha não parou até encontrar. Será que Deus não é assim também, não? Enquanto você está vivo, Ele não para de te buscar. Enquanto você está vivo, Ele não para de te buscar. A dracma também está escrito: perdeu uma delas, acende a lamparina, vai à casa com muito empenho até encontrá-la. Não é diferente. A dracma, ela só foi parada de procurar quando foi achada. E todas delas dizem: alegrei comigo, porque a dracma que foi perdida foi achada. A ovelha que foi perdida também foi achada. A única coisa que não houve busca foi do filho pródigo. Ele teve que cair em si. Perda reparável, tem várias. A viúva de Naim, funeral cancelado. Filho único. Quando você tem 10 filhos, 8, 7, 6, 5, perde um, faz falta, claro. Mas perdeu o único, está escrito: o funeral saiu de casa, e na porta da cidade aparece Jesus. Na minha visão, parece que estou vendo, para o funeral, está cancelado hoje. Parece que eu estou vendo, perdeu o seu único filho, para ela irreparável, mas para Deus é reparável. A viúva de Naim teve o funeral cancelado. Ou seja, tem coisa na vida que você vive hoje, pode ser cancelado. Tudo aquilo que você pensava que não tem jeito, está cancelado a partir de hoje. É o poder da palavra do Senhor. Tem mais? Tem. Perdas. E eu fecho aqui agora. Existem perdas irreparáveis que não tem volta. Existem perdas que elas são irreparáveis, que não tem volta. Como assim, pregador? Lá no começo da criação, Caim e Abel. Caim faz um convite: meu filho, meu irmão, ou seja, meu irmão, vamos ao campo. Caim oferece a Deus sacrifício, e Abel também. E a pior desgraça, eu digo em alto e bom som, a pior desgraça que entrou nesse mundo através de Satanás é a inveja. Caim só matou Abel por causa da inveja. A Bíblia diz que o sacrifício de Abel chegou ao Senhor,
E o de Caim não chegou. Até o semblante de Caim mudou. E Deus percebeu. Porque o teu semblante está decaído. Como está o teu semblante? Aí Caim chama Abel para o campo. E mata seu irmão de sangue. Por causa da inveja. Essa perda, ela é irreparável. Abel não voltou. A terra clama o sangue de Abel. O próprio Deus disse. Foi o primeiro homicídio. A destruição do mundo através do dilúvio. Noé pregando. Vai haver água sobre a terra. Vai haver dilúvio. E essa perda de parte da população mundial foram mortas através das águas. E não teve reparação. Foi irreparável. Perda sem volta. Tem mais? Tem. Quem lembra da rebelião? Não houve perdão, não. A rebelião de Coré, Datã e Abirão, e mais 250 cabeças de líderes, por tocar naquilo que Deus levantou. Queriam fazer outro líder para voltar para o Egito. E a morte da rebelião só parou quando foi feito sacrifício. Morreu Datã, Coré, Abirão, 250 líderes e mais de 32 mil almas que se levantaram contra o líder. Cuidado, nunca se levante a conta quanto Deus constituiu. Quem colocou foi Deus, quem tira é Deus. A menção de liderança é Deus. Quem Deus constitui, não coloque a sua mão. Aqui foi desobediência. Levantou contra o sagrado. Quem lembra de Uzá? Tocou, só tocou na arca do Senhor. Somente os levitas carregavam nos ombros. E ele foi tentar carregar em carro de boi e foi tentar tocar. Tentar não, tocou. Ruptura sobre ele. Cuidado. Tocar no sagrado pode pagar muito caro e é irreparável. Levantar o que Deus constituiu é muito sério. Isso é grave. Tem mais? Tem. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegaram a arca, colocaram nas costas, tentaram oferecer sacrifício, e houve fogo estranho. Nem era permitido fazer isso. E para finalizar, no Novo Testamento tem uma perda irreparável. Ananias e Safira. Esse casal foi tentar enganar o homem, a Deus não. Tentou enganar a liderança, a Deus não. Pode tentar enganar quem está sobre você, mas a Deus ninguém se engana. Vendeu a propriedade, e a propriedade era tanto, e falou para a liderança o valor que não era aquele, e havia combinado ambos. Olha, quando perguntar é tanto. E a Bíblia diz, quando Ananias entrou para depositar aquela propriedade que foi vendida, e a Bíblia diz, mentiu ao Espírito Santo, a Deus, e ele morreu na hora, e foi enterrado na frente da congregação. Imagine o temor. Safira entra, a mesma coisa que Ananias falou, e o texto diz
o teu esposo está aí na frente. O teu esposo foi sepultado na frente da congregação. Para que haja o temor sobre o povo, morre tu também e será enterrado ao lado dele. Cuidado. Faça as coisas com ordem e decência. Faça as coisas diante das Escrituras. Ela não falha, ela não erra, ela é sagrada. E como eu falei para concluir, o perigo de perdas irreparáveis, lições espirituais. Sansão, cabelo cortado, ele perdeu, voltou a crescer. A desonra, homens que teve a barba raspada, foi para Jericó, voltou, cresceu. Olhos vazados, direito de uma aliança, cuidado. Polegar dos pés e mãos cortadas. Se desse tempo, poderia falar aqui o porquê. Polegares da mão direita e do pé direito. E nesta manhã, eu te convido a fazer parte desta família. Aquele soldado não, aquele aprendiz de sacerdote. Pedro cortou a orelha direita. Não era um soldado, aprendiz de sacerdote. Podia ser uma perda da orelha irreparável. Ministério cortado. Fim da carreira ministerial. Mas Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Sabe o que é isso? Ainda há reparação para a tua vida. Você pode ter perdido, mas Deus tem um poder de reconstruir de novo. Ele é o poder da reparação. E nesta manhã, Deus pode colocar tudo no lugar, depende de você. Já agradeço a Deus a oportunidade, a qual Deus me concedeu. Meu pastor, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse ministério. Junto com a sua esposa, irmã Antônia Soares, que tem uma liderança coordenadora dessas mulheres de Rio Lago, o Fadril. Deus abençoe. Mais uma vez, Aline, Deus continue te abençoando. Presbítero Góes, não esqueci do Senhor. Obrigado por ter ajudado com o seu coração a nossa família. Com certeza, se depender de mim, você já está lá. Para a glória de Deus. Que haja transparência no meio do povo de Deus. Obrigado a cada moderador e à comunicação por estar sempre aqui fazendo o melhor para o reino de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que existem perdas que elas são reparáveis, e existem perdas que elas são irreparáveis, que é necessário que ela se perca, mas com certeza que nenhuma alma se perca. Antes da tua vinda, aqueles que estão afastados possam voltar aos teus caminhos. Eu te convido. Deus não esqueceu de você. Ele é o Deus da reparação. Aquilo que foi perdido pode ser com certeza recuperado. Isso depende de você. Que Deus te abençoe, Pedro Estácio.